Eu queria pedir primeiro para a senhora se apresentar, o seu nome completo e a sua idade. Natalina Tchecker da Silva, 90 anos, dia 6 de julho. E aonde que a senhora nasceu? Aqui em Independência. Aqui em Independência, o local, aqui no fundo das terras, que eles tinham a nossa terra. Nasceu em casa? Em casa. Daí já eu tinha 2 anos de idade quando meu pai faleceu. Ficou a mãe com 9, eu era o nenê. E tem algum irmão seu ainda vivo hoje? Irmão não tenho mais nenhum, só eu. Tô tudo falecido. Tenho cunhada. Cunhado também não tenho mais. Tinha 4 irmãs, 4 comigo, né? E o seu pai faleceu novo? Sim, olha, o meu pai, quando faleceu, eu não sei, porque se eu tinha 2 anos, agora eu tenho 90. Então, quantos anos ele faleceu, com quanto será? 36. Pois é, 36, 40, por aí, né? 40 anos mais não tinha. Era jovem ainda. Mas capaz que não. Tudo era criança ainda. E a senhora sabe o que aconteceu? Infarto. Ele deitou e bem. E daí ele disse para a mãe que estava mal, né? Daí a mãe foi e ele disse, chame as crianças. E ele ainda foi com a minha mãe, a mãe agarrada nele. Quando ele se sentiu mal, a mãe foi, sentou no chão, pegou ele morreu ali, nos braços dela. Imagina se ele vivesse mais, quantos irmãos a senhora ia ter? Pois é, e ele me cuidou, até 2 anos. Depois fiquei sem. E as pessoas nasciam em casa, antigamente? Todos. Casa, me cuidando, trabalhando. E a senhora se recorda das parteiras dessa época? Nós dizia tia Rosina, mas eu não sei se a Rosina era do Jacó Coracine, mulher. Eu acho que não podia ser esse, não é? Mas a gente se criou chamando assim, foi. Esse eu acho que foi de quase tudo eles. Foi ela que ajudou a senhora a nascer? Eu acho que de certo que era só ela. Era ela. Morava bem perto. E seus filhos também nasceram com parteira? Os meus? Não, os meus, o mais velho, que tem o táxi ali, foi cesariana. Foi no hospital, São Vicente. E o outro também foi São Vicente, só daí foi normal. E a finadinha que morreu foi também parto normal. São Vicente. Filhos? 3, uma falecida. Qual era o nome dos seus pais? José Matias Tchecker. Sua mãe? Catarina Tchecker. Não, como é que é? O pai era Tchecker, a mãe era José Matias Tchecker, o papai. A mamãe era Catarina Copete Tchecker, né? Catarina Copete Tchecker, que era minha mãe. E seus pais trabalhavam com o quê? Na roça, trabalhando, agricultor. Os meus pais. O papai, final do papai e a mãe. E a mãe que tomou conta de tudo e criou tudo, esses filhos e fez casar. Todos sofridos, né? Porque a gente não tinha aquele como tem hoje. Hoje as crianças chegam aqui, tu não precisa perguntar tu quer uma bolacha, tem que dizer se tu não quer um chocolate do mais caro que tem. E a gente comia quando queria, não passava fome. Comia era carne, mandioca, essas coisas assim, mas nós nunca passamos fome. E era italiano. E polenta, de noite polenta com leite,
E meio-dia a comida era essas comidas assim, mas nunca faltou baldadas de leite. Era isso que nós queríamos, só com isto. E para Natal, nós temos muita adoração do Natal, porque era o tempo de cuca e bolacha. E eu contei ontem, eu fazendo, eu dizendo que eu era tão louca por ajudar, tão louca por fazer as coisas, e para ajudar a mãe, que a mãe dizia, coloca um pouco de leite, fia, mas não bote muito, me chamavam e dizia. E eu derramava para dar bastante, mas que barbaridade, você fazia assim, você fazia, e é isso aí, nós, credo, que facilíssimo para Natal, não era comer bolacha e cuca, e pão sovado, senão era só pão de milho, sabe, que agora ninguém nem conhece, a mãe fazia por nada. Eu tinha, com 10 anos, eu já esquentava o forno de lenha, fazia a massa do pão e botava a assar, com aquela idade. E a mãe na roça trabalhando. Para o dia a dia era o pão de milho. O pão de milho é dia a dia. E no fim da semana fazia pão sovado, nós ia, né? E os italianos iam panete. Panete? Pão sovado é panete. Né? E é aí que nós passávamos, né? E chmia melado que nós fazíamos da lavoura também. Nós moía cana, fazia melado. A mãe ralava, vocês nem conhecem, o jaracatiá do mato, vocês não conhecem. Dá uma árvore assim bem macia, a mãe ralava e mandava tipo de um coco ralado. E nós botava, a mãe fazia isso aí. A mãe fazia rapadura com amendoim, dourado, também feito em casa. Isso aqui era nosso sagrado e nossas comidas. O pão sovado era mais difícil de fazer? Não, tinha que comprar farinha, tinha que ter trigo para mandar moer a farinha, né? Precisava ter trigo, porque aquela vez eu nem sei se tinha, porque nós não comprava nada, nós fazíamos açúcar de melado. A gente faz um açúcar bem branquinho. Então era dali que saía, eu até não sei, farinha de certo tinha, né? Tinha que ter moinho. Tinha farinha de trigo, tinha. Quem tinha, eu plantava bastante trigo e colhia, nós também tinha. Mas daí tinha a primeira farinha e a segunda farinha, né? Então a segunda farinha, às vezes a mãe botava no pão. A primeira era para fazer essas coisas. Mas... E a senhora sempre morou aqui nessa região? Sempre morei aqui, só quando eu casei, que foi para a esquina Levisque, que depois voltei para cá. No mesmo lugarzinho, aqui onde eu moro, tinha uma casa de negócio, do seu Fagundes. Do seu Amélio? O Amélio era filho do Fagundes, como é que era, dona... Como você diz? Tinha o seu Anísio Araújo, morava aqui. Também, mesma, Anísio Araújo, eram os bem velhos, seu Anísio, seu... Como é que era o nome desse velho? Não lembro mais. Sei que o Américo Araújo, ele era meu cunhado, casado com uma irmã minha, mas eu não me lembro do velho, sabe? Não me lembro. O seu Amélio? O Amélio era casado com uma irmã minha. E foi o pai do seu Amélio que começou o negócio? O negócio aqui, ele que tinha com nós. O pai do Amélio, que nós morávamos aqui aqui era o negócio, e dali já começaram nossas terras, e ia até lá, que é uma vizinhal que vai para lá. Até lá nós tinha terra. Então daí nós morávamos lá embaixo, perto do rio lá, onde morava o meu irmão Vidal, Pinado também. Tem um rio ali? Tem um rio, Sangue, ali no fundo. No fundo, é bem longe lá para baixo, mas é que nós tínhamos bastante terra. E nós ia lavar roupa lá, né? Porque aquela vez não é como agora. Tinha algum nome essa sanga? Mas eu acho que não tinha. Eu sei, não. Elas ali de cima não te falaram nada. Que essa polaca velha que eu te disse, que tem 102 anos, essa morava na cabeceira da sanga. E ela tinha que saber. Essa sanga nascia aqui na cidade.
O pessoal usava essa sanga daí para... Lá para baixo tinha, lavavam roupa, o pessoal, né, cada. E bem lá embaixo tinha a cascatinha. Tinha uma cascata bonita lá, a gente tomava banho, agora é o campo dos Pitanga, é o nome lá termina. Então até lá eu conheço tudo, porque tudo é nossas terras. Mas, quem que eram os seus vizinhos aqui? de pequeno ou de grande? De pequeno? Na sua infância. Pois o seu, como é que é? Araújo, Seu Emílio, você falou? Fagundes. O Emílio é filho tinha o Rufino Tcheca, mas é de Trás-e-Maia, irmão do meu pai. E esse que é pai desse que tu falou. Esses moraram aqui daí. O José Tchecker também é Tchecker, José Tchecker, porque o primeiro irmão meu, filho desse que morava em Trás-e-Maia. Rufino. Esse morava em Trás-e-Maia, esse morreu lá. Eu tinha uns quantos filhos que moravam aqui. Mas eu acho que vivo também não tem mais nenhum. Alguma outra família mais lá para baixo? Ah, tá. Quero ver. Daí tinha esse aqui. Tinha a Elite. A Imira Araújo morava ali. Isso morava muito tempo. E a mãe dela, que era ali, quero ver o outro ali mais de perto. Só que no nosso tempo, tinha pouca gente morando para cá. Mas tinha mais gente morando. Ah, tinha o Boles Perkoski. O Boles, nossos vizinhos também. Tinha o Boles, tinha... E daí tinha o Boles, daí era tão longe os vizinhos, que daí vinha... bom dia. Vinha a tal de tia Rosina, que eu te disse. Essa morava também, vinha ser vizinho, as terras eram tudo junto. Era daquela gente, daquele tempo. Não tinha muito vizinho. Não tinha. Que são essas famílias mais antigas. Antiga. Agora é cheio, né? Mas era mais antiga. O Boris Perkoski. Qual é a outra daí? O Boris. Daí era a mãe. Daí era a Helena Tojeski, que era vizinha. E vinha aqui, daí vinha aqui, vinha. Daí o Protásio Araújo, que era lá na esquina. Fotógrafo. O Protásio Araújo. E daí vinha, que tinha um colégio. E daí aqui vinha, era seu Araújo, o seu Anísio Araújo. Eram vizinhos que se visitavam com a mãe, né? E aqui, assim, é tudo terra dos Araújo até onde pega a Vila Nova lá embaixo. Ali não posso te dizer, tinha também, mas daí já era, pertence agora para lá. Mas já tinha aqueles, nós íamos lá, mas eram uns alemães, assim, que a gente não se visitava muito. E eu acho que era só o vizinho da mãe. E os seus pais nasceram aonde, dona Natalina? Juí. Seu pai e a sua mãe? O pai e a mãe. Eles casaram lá também? Casaram lá também. Vieram de lá, agora eu vi, tinham 2 filhos já. Quando vieram morar para cá, e aqui ficaram, até morrer, os 2. E eles contavam como é que foi essa decisão de vir para essa região? Mas, olha, essa eu também não posso dizer assim, foi o tipo assim de um pessoal, como agora a gente está escutando, que saiu, né, e vão procurar lugares melhores. Porque veio o tio Rufino, veio o Fino Papai, para cá na época, e não sei de certo esses outros, mas isso vieram daqueles lados lá. E mais eu não sei. Estava tendo uma colonização. Sim, daí o finado meu pai comprou aqui, era o tempo de comprar, de certo, com... nem sei com o quê, porque também era pouco dinheiro. E o meu tio comprou lá em 13 de Maio. Os 2 se deram bem. O meu pai só aumentou tanto fio como terra, só durou pouco. E o outro tio lá de 13 de Maio durou mais. Mas também tinha uns quantos filhos. Tinha uns 3, 4 filhos dele que veio morar para cá. E onde está? E daí trocaram.
Veio mais pessoas da família, então. Sim. Tem. E Tchequer aqui, lá em 13 de Maio, também tem muito Tchequer. Essa família aqui, eu não posso te dizer a quantia ele tinha como os antigos, mais antigos, e antigo como eu sou, quantas que tem, mas depois os filhos, daí tem como tem o papai, depois daí vem eu, daí vem os meus irmãos, daí vem os meus filhos, daí meus filhos já vêm os netos meus, agora tenho bisneta, que tem uma está se formando já médica, e daí dois são enfermeiros, um é a Letícia, outro é o Luan. Então assim que está indo. São muitas gerações. E essa geração está aumentando, e é tudo aqui. E assim a família vai continuando. Vai continuando que você olha, a gente quando casou, bom, começamos em 2, não é? Depois terminou em 5, terminou não, estamos vivendo, mas tem uma só que se foi, e o finado do meu marido. E daí eu fiquei criando os filhos, né? Tinha a minha filha que é a mais nova que faleceu, ela era professora, dei os 2 filhos, um é taxista, outro mora em Santo Ângelo, lá em Santo Ângelo tem outras bandadas, Copete, Tchequer lá, e Juiz Santo Ângelo é Minato. Cruz Alta também tem, então por isso que eu digo, é uma família que não posso dizer quantas mil de certo que tem daí. Que até esses dias tinha um encontro de Tchequer, e veio um padre, Bartolomeu Tchequer, mas não veio ele já está morto, ele doou tudo para o seminário, ele é morto, ele está em Caxias, parece onde. E então esse padre vai ser casado com os votos dos pedidos, por exemplo, que a gente quer, como ele está bem, ele está, o Papa que está, e daí vamos ver, nós temos que, a gente faz essa oração pedindo a graça. Se tu faz uma oração bem feita, assim, no teu coração, que Deus te acompanha, e ele ganha um voto, daí é uma coisa que se Deus quer, e ele ainda vai ser um santo. É um Tchequer. Que vai ser. Era daqui? Esse era da Itália. Mas veio vindo São Paulo, ali onde herdou a morada dele também, era já para cá. Só eu não conheci, eu tenho a foto dele, mas São Paulo das Missões. Ali eu tenho tudo escrito atrás, onde é que ele andava, onde é que ele era. Ele doou uma terra para o seminário. Para o seminário. Aonde é? Aqui eu vou te mostrar. Não, depois a gente pode dar uma olhada. Depois pode olhar. Uhum. Mas onde que é o seminário? Aonde? Pois eu não sei, mas está ali, nós temos que olhar atrás, está escrito. Daí tu vai olhar, nós vamos olhar. Eu já li, mas eu leio tanto que esqueço, tenho bastante livro para ler. E os seus avós, a senhora chegou a conhecer? A nona, sim. A mãe da minha mãe, muito. Veio até no meu casamento, a nona. E o meu vovô Copete, não conheci. E o meu vovô e minha vovó Tchequer, eu acho que eu não conheci também. Eles moraram lá, mas naquele tempo não era tempo de levarem os netos a passear. A mãe ia, né? Então eu não conheci. Mas eu era grande já quando eles morreram. Na nona, então eu fui no velório dela também, da avó. Qual que era o nome dos seus avós? Que bárbaro, agora não me lembro mais. Bem casalzinho. Mas eu me lembro agora há pouco, mas hoje não vou pegar o nome. Acho que eu não me lembro mais. Se eu me lembrar. Você lembra da figura dela? Pois é isso aí. A gente não posso me lembrar bem facilzinho, mas a gente já está meia... Dessa sua avó Copete. Copete. Essa avó Copete que eu te disse que tem o avô e a avó. É bem simples o nome, mas não posso me lembrar agora. E ela faleceu aonde? Sua avó? A minha avó em Juí. Sua avó Copete. Copete morreu em Juí. Com o velho, o pai, o avô, o marido dela também. Os outros também. Tudo faleceram em Juí. Os Tchequers também faleceram em Juí. Em Juí. E a senhora lembra da sua mãe contar como que foi a vinda da mudança deles e vir para cá?
Olha, isso aí, ela vieram o quê? Eu só sei que ela contou que iam a mãe dizia de carroça. Carroça, ela ia lá para Ijuí daqui. Ela botava um pano grande assim no chão, no soalho da carroça, botava as crianças mais pequenas, ela ia para Ijuí passear. Mas eu não me lembro dessa, porque eu era de certo, né? E era assim, e também vinham de Ijuí para cá, que tinha um tio, que ele, não sei que ele vendia, eu sei que tinha uns biscoitos no carinho, um carinho que ele falava, e ele vinha e posava na mãe, que a mãe era irmã dele, meu tio. Então esse aqui vinha de lá também. E as condições eram assim, depois veio o ônibus, né? Que é um ônibus, tinha. Daí depois daquele ônibus começou a ter autos. As outras não tinha. Eles que vinham de lá para cá vinham de condução de casa. Não era aquele ônibus em Acorá? Eu não sei se era minha, não era de Acorá. Esse do meu tempo, não. Do meu tempo eu nem conhecia em Acorá. Tinha um ônibus que era em Acorá o nome da empresa? Era lá da Acorá, do seu Savisca, né? Mas não era esse do que Sérgio. passava aqui? Ele passou aqui, mas já eu tinha ido para lá, já estava aqui. Passava. Esse primeiro era outro. Esse primeiro era outro, era um ônibusinho mesmo, não sei qual era o dono desses ônibus. Mas ele fazia aqui, provavelmente 3 de Maio, Independência. E daí subia, de certo, cruzar na Araújo, ia para Juí, ia para Santo Anjo, eu acho que é. Era um ônibus que tinha. Que os meus irmãos serviram em Santo Ângelo e eles iam com esse ônibus. Eu sei que vinham, quando vinham passear, vinham até em cima, podiam vir sentado em cima de tanta gente que vinha. Então era esse ônibus. Era um ônibusinho de certo, pequenininho, mas tinha ônibus. Aqui era tudo sem nada por terra. Porão assim. Deus livre, eu era criança. E daí eu ia, daí tinha outro lá em cima, o velho Hoffman, lá que tinha agora onde é a rodoviária. Eu ia a pé, meio-dia quente, nunca usava calçado, não tinha. Eu fazia assim, ó, o estado não chegava lá em cima, né? Depois queimava as pernas da gente, de tanto pó. Depois começou a pedrar agora. Como que era o nome da pessoa lá que morava? Aquele era Hoffman. Hoffman, é. Lá foi tempo aquilo. Depois esse Hoffman mesmo tinha o bar lá do debaixo, ali ainda tem, dos Oliveira, ali que mataram ela. A dona, não tinha mais esse um bar daí já, quando mataram ela. É um marginal aquela vez, era assim. Se ela quis calçar o pé, né? Deram um tiro e mataram. A pessoa era faca na bota. É. Umas desavenças e brigas nos bailes. Nos bailes. Era nos bailes que saía. Nem a nossa. E daí, alguns levavam pior, né? Mas depois de um tempo, quando eu era solteira, que eu ia, era bem bom de ir. Bem. E não é como era agora. A mãe que ia nos bailes com a gente, né? E a gente era ali. Não tinha nada de pegar na mão do namorado. Só depois de casada. Não é como agora. Por isso eu me arrepio ainda agora. Agora eu me arrepio, até parei, porque agora nem... A gente se criou assim, ó. Eu tinha um. É o que eu tinha e tenho até hoje, amor. E eu ia, e ele, sabe o que fazia? Cuidava como era trabalhadeiro. De tardezinho, puxava carga de milho nas costas para tratar as criação, pasto verde, e ele estava passeando sempre lá em casa. E nem era de lá, de perto do Buricá. Quem será? Quem será? Até que descobri, por intermédio de descobrir que foi. A senhora também trabalhou na agricultura? Mas eu tomei conta. Tempo que eu não podia erguer o arado para fazer
vira o boi, virava, eu calava o arado e ia meia. Não podia nem o arado de tão grande. Mãe não podia, os irmãos também trabalhavam até para fora, com arado e tudo para... Nós era pobre, sempre pobre, sempre. Graças a Deus, de dinheiro, mas de saúde, somos ricos. E a sua casa, como é que era quando morava com a sua mãe? Era uma casa de madeira, assim como as antigamente era todo de madeira, poço de manivela, para tirar água. O poço era bem fundo, 22 metros. Ali nós tirava água e tinha uma tosterona de Taquara, de agora, que o meu irmão ficou. E nós morávamos lá, depois viemos aqui. E foi construída a igreja de Santa Rosa de Lima. Aquela igreja, quem costeou ela com os peões foi toda a mamãe. A mãe fazia almoço para tudo, para o carpinteiro e tudo, e os meus irmãos tudo ajudando, tudo. Ali onde é a casa do Ricardo agora, por lá debaixo da casa da mãe. E ali era do Ricardo. E daí, depois que foi feito lá em cima a paróquia. Mas depois a mãe já estava velhinha quando foi. Daí agora é lá. E ali agora é o Ricardo Mano que mora. A sua mãe fazia comida para os peões? Ela fazia meio-dia, vinha o carpinteiro e vinham os ajudantes, né? E daí meio-dia a mãe arrumava o almoço. Antes de ir trabalhar, descansava no verão, ela tinha um charneirão, assim, ela fazia cheia de chá de mate, com leite, colocava na mesa, melado, nata em quantidade, coalhada que esmia, e aquele charneirão de chá, fazia todos tomarem o chá da meia-tarde. Tratava toda aquela gente. Saía a festa, os padres vinham rezar missa na capela, mas vinham ali para casa da mãe posar e comer. Assim, comer, almoçar, tomar café, jantar. Os padres vinham ali de 3 de maio, vinham a cavalo. Ali, eu fiz a primeira comunhão ali. Eu era criança, barbaridade. Desde criança nós trabalhamos, né? A minha mãe trabalhou tanto na igreja, as festas eram tocadas quase só por ela. 3 de maio que tinha o seminário dos padres. Ele, não sei se era seminário, nós ia na igreja de 3 de maio, nós dizia. Não sei se era, gente, era tudo, falava pela metade. Era paróquia. Eu acho que era paróquia de 3 de maio. E daí aqui, o Emílio, que é aquele que eu estou falando, o Emílio, que é sobrinho da minha mãe, que é filho daquele que mora em 3 de maio. Então, o Emílio, que ficou presidente da igreja, que fez levarem lá para cima. E ainda me lembro que a mãe ficou brava com o Emílio, porque agora eu precisava de estar em casa com a igreja, né? E eu ia na roça trabalhar, eu vinha cansada de tarde, meninota, eu não podia deixar sem ir atravessar a rua ligeiro e ia lá na igreja. Abraçava Nossa Senhora, Santa Rosa de Lima. Mas eu dava beijo em Santa Rosa de Lima, tudo, e rezava todo dia lá na igreja. Por isso que eu digo, eu sou da igreja. Mas olha, prefiro a morte do que deixar de dizer que hoje eu não vou na igreja porque não quero. Não vou porque não posso. Tem que me levarem, né? Mas os padres, ainda ontem eu estava falando que temos que cuidar quando ela falecer e tudo, porque ela merece, ela criou essa que está doendo, terminou de criar minha filha, que é morta, criou tudo meus netos, ajudando, e meus bisnetos. Então, ainda eu falei, temos que fazer uma cerimônia bonita, porque como ela está lá, a gente vê, cada um vai pegar uma rosa, do tudo que ela ajudou a criar, e vão levar lá no altar. Mas agora soube que não tem mais missa ali agora, não sei o que. Aqui agora está bem engraçada a dependência. Ai, tomara que ser prefeito vai ajudar a mudar um pouco. O prefeito era muito religioso, ou aquele que vai sair, mas ele largou mão, ele pegou trabalhando na firma. Largou mão de tudo, meu Deus, não tem. Tomara, e esse padre que veio de 3 de maio, já é modernismo.
Esses modernismos de agora, para nós, não presta. Nós somos dos velhos. Preservar as tradições. Só que eu respeito. Eu respeito. Porque a gente... E onde que ficava a igreja antiga? Mas olha, aqui é uma... Bem ali pertinho. Tem, como é que eu vou te dizer? Tem o colégio, sabe onde é o colégio? Tem o colégio, tem mais uma rua que sobe no ginásio, e tem mais uma casa, tem uma, duas, na terceira casa era a igreja. E na terceira para baixo era a minha mãe que morava. Dali para cá. Ali terminava a cidade. Então ficava bem perto da casa. A mãe só atravessava a rua aqui, dali estava a igreja. Ali é junto. E como que foi a construção dessa antiga de madeira? Essa antiga de madeira foi feito tudo por o velho Questo que fez. Eu não posso dizer em alemão, né? Era um alemão velho que fez. Mas tudo de madeira e tudo meus irmãos puxavam tora, na serraria faziam as madeiras quadradas e traziam para fazer a igreja. Meus irmãos e nossas comunidades de dependência que moravam aqui. Todos ajudavam. Todo mundo. Puxavam tora, traziam e não era de vir de carga de caminhão. Eu não sei de onde é que tiravam teia de certinha que ter uma por aí, isso eu não sei. E fizeram a igreja bonita, e tinha essa sacristia, e fizeram mais um galpãozinho do lado, uma coisa, fazer festa. Aí, nas festas, nós que eu não via a hora de chegar a festa de Santa Rosa de Lima, porque daí era a coisa mais linda aquelas festas. Saía a missa, procissão, nós carregava a santa até lá em cima, de procissão e voltava. E eu carregava a santa, que já era moça, mas para isso tinha a equipe. E tinha os anjinhos, com a asinha, a mesma quantia. Então eu tenho as minhas colegas ali, tudo, nós fazíamos isso. Era lindo. Meio-dia serviam sobremesa no piso e vendiam. Me diga só, pudim, a minha irmã fazia, mas fazia pudim que era paneladas. E daí tinha a dona Olga, que morava ali onde mora o Orlindo, vinha ajudar a fazer cuca. Tinha mais uma alemã velha para cá, fazia cuca. Então as velhas assim, se juntavam, não era um velho, aquele tempo era um novo, faziam cuca, meu Deus do céu. E daí os vizinhos ajudavam, toda a vizinhança aqui. Era uma vizinhança unida. São ainda. Aqui tem gente boa, Independência. Olha, para mim te contar, se eu era obrigada a dizer qual é que eu não gosto aqui em Independência, eu não ia te contar, porque não é que eu queria esconder. Eu não tenho quem não me gosta. E quem eu não gosto deles. Porque agora, desde que faz 2 anos que morreu minha filha, desde aquela vez, vem vizinha de lá de cima, que eu nunca veio me visitar. Eu não tenho, dia por dia, minha casa cheia de visita, graças a Deus. Diziam assim, eu não me dou com aquela pessoa. Tem muita gente que diz assim, né? E eu nunca teve isso. Lá na esquina Levística, onde eu saí, mesma coisa. Eram tudo gente simples. Nós, dia de chuva, tinha trilhozinho assim, e eu e o finado saía, nós íamos lá na casa dos compadres, lá matávamos galinha, nós comíamos, vinha. Assim nós vivíamos a nossa vida, toda aquela gente, tudo gente pobrezinhos, que, como diziam antigamente, negros, né? Mas não eram negros, eram gente simples, pobre e simples, e eu saí daqui e para contar para vocês, uma vez, eu contei, eu tinha ideia boa ainda, até 100 afilhados eu contei, que nós temos. Lá na esquina Levística, todos são compadres. Cada missa, eu e Finado. Tem casa que nós tínhamos 2. E não é mentira, e é verdade, porque aqui também do mesmo jeito. Porque eu não tenho
Eu tenho uma vida muito boa. Eu tenho uma vida assim. Eu sempre digo, eu choro bastante de tristeza, porque o meu principal, que é a minha filha agora, assim, a gente sem ter o marido, é ela, né? Era ela e ela era querida. Então agora, o que eu vou fazer? Mas eu só para mim, que eu fico assim. Mas os outros eu dou risada e rosei. Para todo mundo, eu não tem quem chega aqui, quem não chega aqui. Sempre cheio, sempre cheio. E a senhora tem muitos afilhados, nos batizados que faziam. Batizado. Daí quando a gente via que nascia um neném de 11 aninhos, vocês podiam batizar fulano, ciclano, mas nós batizamos. A igreja era bem pertinho de São Roque ali, da nossa casa. Eu morava na esquina, da esquina Levisque ali, quem vai para a Ligueia. Parece que ainda tem aquela minha casa velha, que daí depois nós compramos bastante terra lá, finado. Daí vendemos tudo lá, construímos essa casa. Daí eles me ajudaram, os pianos, né? Mas daí estavam os dois, Charo Grande. Mas nós, Deus o livre. E aqui compraram da família Fagundes? Aqui foi como é que é? Era Fagundes primeiro. Depois nós compramos de um irmão. Fagundes também, a minha irmã casada com o Américo Fagundes. Então essa que era primeiro dos velhos, depois era do Olavo, que era filho, né? De vô. Esse que nós compramos é neto daquele Fagundes velho que era dono do bairro. E daí nós tiramos todas as casas que tinha aqui, daí construímos. Tinha casas antigas aqui? Tinha. De madeira? De madeira. Tinha casa antiga. Mas eu não sei se não tem alguma ainda daquele tempo ou não, acho que agora não tem mais. Não tem. Era a dona Erna que morava aqui, a tal de Erna, que era a sogra do Lavo. A dona Erna morava bem aqui nesse terreno vazio ali. E onde era a casa de negócio, era grande o prédio? Era o prédio, era um galpãozão, né? Mas era grande. Era grande, tinha aqui para baixo. De baixo, era bem grande. Nós compramos e antes de vir para cá foi tirado todas aquelas casas, né? E ali, bem do ladinho onde tem esse terreno vazio, tinha a casa, que era da dona Erna, depois ficou para os manos também. E está em mato, capoeira ali. Até eu disse agora esses dias que tenho que ver por causa desses mosquitos, que é perigoso esse terreno no Brasil. E a gente estava falando da igreja, nessa época que a igreja era aqui perto da sua casa, que os padres vinham de 3 de maio. De 3 de maio a cavalo. A senhora lembra o nome deles? O padre, como é que será que era o nome desses padres? Teve algum que a senhora lembra, assim? Sim, o Vicente, o padre Vicente, não me lembro dos nomes, mas esse padre Vicente trabalhou anos. Os padres muito, muito antigos. Eu acho que não tenho mais nome, só nos papéis de casamento e papel de como é que eu vou dizer, de batismo, né? Que tem os nomes dos padres. Mas eles iam na sua casa? Não, os padres, eles vinham na igreja, por exemplo, vinham de 13 de maio, vinham ali na mãe. De certo, daí tá. Daí eles iam lá na igreja, que tinha a igreja pronta, né? Porque antes a missa era na casa da mãe. Nós tínhamos missa na casa, depois tinha a Ação Católica na nossa casa, depois tinha a catequese na nossa casa, mas depois tinha a igreja ali do lado que nós fizemos, foi feito. Não é que é nós que fizemos, a comunidade, né? E daí, sim, ali que vinham os padres de lá, e daí ficavam caminhando no passeio lá, daí tinha a missa, tinha a confissão, saía
as primeiras comunhão, daí naquele monte de criança, depois serviam café, o tempo que iam tomar, receber a comunhão sem café, em jejum. E daí depois iam lá na mãe tomar o café. As criançadas, tudo, dos interiores. Era assim a nossa vida, assim que nós criamos. E os primeiros encontros antes de ter igreja aconteciam na casa da sua mãe? É, na casa da mãe, de certo, só da mãe, ou na casa não sei de quem, mas da mãe que era. Que eu sei garantia lá em casa da mãe, que tinha, nós arrumava banco, tudo em rota. Faziam tipo novena? Novena nós fazia sem parar. E ali na igreja também, daí, quando estava a igreja aqui, aqui eu nunca fui em missa, porque não é longe, mas a mãe também ia, mas depois não podia mais. Depois passou a finada Helena, minha irmã, que também ajudava muito na igreja. Mas tudo, não tem quem não ajudava. Fernando Vidal, toda essa minha gente, meus irmãos eram presidentes da igreja. E como que era o nome da sua irmã, que era casada com Amélio? Apoldina, Leopoldina. A Leopoldina Fagundes. Ribeiro Fagundes. Ribeiro Fagundes, né? Leopoldina Ribeiro. Ela tinha apelido? A Apoldina não tinha, nós chamávamos Apoldina. Era Leopoldina, Apoldina. E daí tinha a Apoldina, daí tinha a Helena, tinha a Carolina. Tudo, mas apelido não tinha. Era o nome. E da padroeira? Essa padroeira Santa Rosa de Lima, como que foi escolhido ela? Eu não posso te confirmar como é que foi. Eu sei que uma vez a mamãe disse que o meu finado pai dizia que um dia, por isso que era ajudação, por causa que eles consideravam os falecidos, que um dia que tinha uma capela, que é Independência, tinha que botar a Santa Rosa de Lima. E não sei lá como é que foi, ali eu não posso explicar, que eu sei que foi a Santa Rosa de Lima. Não sei se foi porque, quem sabe, se a mãe falou para alguém, né? Então foi ali. Por isso que foi essa. Como que ela conhecia essa santa? Não, eu não conhecia. Daí a Santa Rosa de Lima, pela oração. Rogai por nós e coisa. Então essa santa foi feita. E daí, o dia da inauguração da igreja, veio a imagem. E a imagem que está ali. E quem que doou a imagem? Mas eu acho que foi a comunidade. Eu acho que foi a comunidade que doou essa imagem. Mas eu digo assim, como que ela conheceu para a crença dela era na Santa Rosa. Mas é bem diferente essa padroeira. Padroeira Santa Rosa de Lima? Trouxe? É. Pois, olha, ela trouxe a Santa Rosa de Lima. Será que isso era uma crença dos italianos? Foi uma graça também alcançada. Eu acho que dos 3 pastorzinhos, eu acho. Os 3 pastorzinhos, que também eu tenho no livro ali, que é a de Santa Rosa. Santa, vamos dizer, santa, todas. Nós não é que temos Santa Rosa, Santa Rosa de Fátima, ou Santa Rosa, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida. É uma santa que veio. Nossa Senhora Aparecida acharam na água, né? Isso foi achado e foi armado e era uma santa. Isso mostra. Santa Rosa de Lima tem um histórico dela também. Mas o histórico da Santa Rosa de Lima, para vocês encontrarem, é sempre lido nas igrejas, mas eu não tenho a histórica dela. Quem que podia saber aqui, mas não está aqui, a Célia, minha sobrinha. A Célia podia saber. E a histórica, para vocês conseguirem, a história é só ir lá na canônica. Pedir só a história de Santa Rosa de Lima, a histórica. Que como é que foi que ela como é que eu vou te dizer que ela foi canonizada? Lá ali na canônica pedi. Porque se a gente não pode... Elas leem, tem lá. Se eles querem, eles te dão. Que lendo é muito bem interessante. Isso cada festa, cada ano leio. Mas a gente não segura tudo na cabeça, né? Ainda mais eu tenho muita coisa para atender, desde que
criei as crianças e sempre dando campeonada. Depois botei bar aqui na cidade, trabalhava que nem uma louca, a cidade inteira entrava aqui, era um tendel de piazedo. E eu tinha sorveteria, eu fazia sorvete, vendia um pouco dava. As crianças, no lugar de vingancinha, eles vinham lá onde eu estava. Tia, bota por mais. Eu não enriqueci, eu dei muito. Eu não fazia sobrar tanto dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar dos viajantes e para viver e coisa, e mais eu era bem boa para as crianças. Até agora. Agora me encontrem ali na cidade, uns homens já. Ai, e os cachorro-quente, onde é que está? Mas eu, primeiro, antes de contar onde é que estão, vocês têm que me contar quem é que vocês são. Eu não conheço mais. Cachorro-quente caiu. Era muito, eu sou muito dos jovens daqui. Tudo. Agora tem esse aqui, que não tem mais a mãe, mas ainda essa semana eu fiz bolacha. Gabriel, ó, ele vem aqui. Diga, se tu não vem, eu te dou uns puxão de orelha. Ainda assim, ele vem. Ele vem buscar bolinho frito, cachorro quente. E assim são. Eu aqui, o piazeiro para mim, se eu estou lavando com manga, que eu lavava agora, né? Se cruzo a manga. Molho eles também me molham quando eles não podem. Eu para minhas crianças, os rapazinhos, agora são rapazes. Agora sim, agora as crianças de agora eles são estranhos de mim. Porque agora eu estou só sentada. Eu sou a querida, eu ainda disse. Agora nós estamos fazendo nossos encontros, eu não posso ir, mas eu quero ajudar, eu sempre ajudo muito. Muito o que eu posso, não é que eu dou o que posso. Dona Natalina, a senhora citou que tínhamos a festa da padroeira. Uhum. Era uma das maiores eventos. A maior festa da cidade. Era 30 de agosto. Agora não é dia 30, diz que mudaram a data. Mas sempre nós dizíamos que Santa Rosa de Lima era dia 30, e diz que é dia 23. Então agora também está no. Tem que olhar o histórico dela por causa dessas coisas que mudaram, né? Mas aqui era as maiores festas. Procissão. Era a coisa mais linda. E depois não, agora não se fala agora. Existe muita coisa que a gente nem conhece agora. E fora a festa da padroeira, quais eram as outras diversões? Baile de salão. E quando não tinha isso, tinha rádio, como é que é? A tarde dançante Roots. Tempo que o Roots tinha tarde dançante Roots, era a tarde inteira o rádio. E nós se juntávamos a turma de moça, não sabe. Assim nós era nossas festas. Nós era sócios, tinha um grupo, daí já começou, mas daí depois, saiu o baile, daí eu fiquei rainha do baile, grande coisa, né? E daí foi assim, ali daí depois foi dando mais, que agora nem se fala. Agora, para me contar o que tem agora, não posso contar mais, porque não... E quais que eram os clubes mais antigos? João Mila era um salão. Salão de Flor de Maio, não sei o nome, era muito famado. Flor de Maio tinha um salão bem famado, mas eu não ia nesse baile maior, né? E clube agora que tem, mas não tinha. Tinha salão. Salão do João Mila, salão do... Acho que era do João Mila, uma vez era aqui. Aqui também tinha um salão ali para nós. Era assim, o dono tinha um salão grande, fazia o baile, tinha nossa... Era salão. Vamos no baile do salão de fulano? Era assim, sentávamos as velhas assim, e os velhos e a juventude dançavam. Os velhos com os olhos com patacão, para não ganharem um beijo. Se ganhasse um beijo, já tinham que casar. Tá louco. E tinha a sociedade? Associação? Sociedade, que eu sei que tinha de negócio de baile das damas.
Das damas a gente pagava, jogava bolãozinho uma vez por mês. E a gente tinha uma gravatinha. Essa era uma sociedade. E o que mais outra sociedade? Tinha com a outra que eu não sei. A Sociedade das Damas. Eu não, era só de mulheres. De mulher, a sociedade era só de mulher, mas nos bailes ia tudo, né? Era baile, mas as mulheres que iam tirar os rapazes, né? Era assim que dançava. Mas eu não vou muito de outras tem, certo? Tem outras também. Agora tem muitas, mas eu participei mesmo nisso por causa que eu não saía de casa. A mãe não deixava. A mãe segurou até. E o que a senhora se recorda da sua infância? Quais são as melhores lembranças? As melhores lembranças minhas. Algumas brincadeiras. Nós brincávamos. Bom, no colégio de Let's, de bola, jogando bola caçador. Esses eram os brinquedos nossos. E quando saía, uma tirava para outra. Eu dou risada dos vizinhos, das minhas vizinhas, digo, vocês venham, porque eu não posso ir. Se eu vou caminhar um pouco, eu tenho que ir de 4 pés. Eu desço os joelhos, tudo virado fora do lugar. Isso foi peso demais que a gente carregou. Trabalhei muito na roça. E o meu marido era doente. E então, coitado, ele fazia frente, mas ele não... Então eu pegava a pionada. Então imagina, triando soja de noite e trabalhando desde solteira, toda a vida. Bom, toda a vida eu fui desse jeito. Meus divertimentos eram trabalhar, só, e brincar nos colégios, né, e apresentar no colégio, marchando como a gente marchava, e só aquela coisa das crianças brincando, de roda, ficava em roda, como é que outra, aquela outra, como é que é? Eu botava uma coisinha assim, um achava, outro corria, eu botava atrás de um outro, e outro ia de zóio fechado. Assim, essas bobageirinhas. Esse nós brincávamos. As brincadeiras de roda, ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, faltei meia, vamos dar. E se reunia junto, brincava com as suas irmãs, com as vizinhas? Sim, as irmãs minhas não, porque eu era mais nova. Minhas irmãs já estavam casadas, já iam casando quando eu ia para lá. E pouco tempo, nós não tinha tempo de brincar com vizinha. Tinha uma vizinha que a mãe deixava eu e a Rosa, que era criada. E nós ficávamos brincando com a Rosinha Perkowski. E a Rosinha Perkowski era mais mimada. E eu era puxada, então nós tínhamos que ter de tarde e ficava escalada. Amanhã na roça tem que ter lenha cortada, fogo no fogão, chaleira quente, o mate está pronto para a mãe tomar quando vinha. Aí de nós não tinha. E a mãe não surava mais. A mãe nunca foi debater, de judiar. E então aquilo era sagrado. Então nós fazíamos ligeiro logo que a mãe saía na roça, para poder brincar depois. Daí a Rosinha brincava e ia embora, e daí eu e a Rosa fazia. Daí de tarde era isso. De manhã, quando eu pude começar a lidar, fazer a comida, a mãe dizia assim, e nós tínhamos um fogão, até hoje não sei que tipo de fogão, não era chapa. Era um fogão comprido, tinha assim. E não é que um dia eu fiquei brincando com a Rosinha, e quando eu vi, era a hora da mãe vir, e tinha umas panelas redondas embaixo. E eu fui botar água e virou. Me queimei tudo. Assim. Meti os pés embaixo da casa e a mãe chamou. Mas eu com medo de apanhar. A mãe era assim aquela vez. Como é que era o fogão da sua mãe? Não era chapa, era um fogão muito bonito, era comprido. Tinha forninho de assar. E aquela chapa assim, certo, era feito em casa, né? E uma argolinha em roda. Um esperinho bem fininho, tudo em roda. Mas tipo um fogão de barro? Era tipo, mas era de ferro. Tinha perninha. Bem chique o nosso fogão era. Aquela vez era chique. Eu queria.
muito bonito. E o fogão também servia para esquentar no inverno? Se esquentava no inverno, de manhã cedo a mãe tomava mate sentada na frente do fogão, daí nós levantava cedo, ia reto para a escrivaria e vinha com uma balada de leite. Era eu e a minha irmã adotiva, esta, e os irmãos ajudavam a lidar com aquelas bacalhadas e barbaridade. Aquela coisa, daí tinha aquele leite que usava o tal de Votrix. Esse Votrix era leiteiro. Ele pegava os tonelos de leite e levava lá em 13 de maio, no Germano Doca. Lá, e depois no fim do mês vinha a nota do leite para nós. Ali era o nosso ganho do leite. Ali, mas já estava moça já. Ali foi bem. E esse morava ali no fundo. Agora é tudo cidade, é para baixo dessa firma de cerveja e coisa errada que tem ali, que o velho Votri morava, que tinha essa leitaria. E era só para gente fazer dinheiro, porque o ovo não se vendia porque ninguém comprava, bicharia nada. E aí levavam para 3 de maio no Dockmart. Eles levavam para 3 de maio os galão, iam num carinho assim de cavalo, tinha, acho que era 3, 6, 9 tarro assim, cheio de leite, eles pegavam nas casas, iam chegar. Isso teve até quando eu morei na Alegria, ainda tinha o mesmo, depois parou, agora depois tem esses caminhão-tanque agora, aqui era ainda de. Dona Natalina, e a senhora foi na escola? Eu saí com o 2º ano. Foi, mas não aprendi, não aprendi. Agora eu penso que não é por falta de ideia, que eu tinha o meu irmão mais velho que queria muito que eu fosse professora, mas eu tinha muito o que fazer em casa, então eu ia na aula de manhã, chegava meio-dia, almoçava e ia para a roça trabalhar até de tarde. E de noitezinho chegava, tinha que ajudar a fazer a polenta para comer com leite e não estudava. Não dava, e aquela vez certos professores meio... Valdomiro Beltrão era o professor dos meus... Bem aqui na firma, era o colégio dele, o seu Valdomiro Beltrão. Esse era o que era nossos professores. Era até meio professor, eu acho, mas depois daí veio de Santa Maria, minhas professoras. A Estela, a Maria, era uma turma, daí já foi indo diferente. Eu sei que daí eu era tão atrasada, a mãe foi me matricular, e a professora lhe perguntou o que nós éramos, se era agricultor. Eu fui dizer, não, nós trabalhamos na roça. Imagina o que é agricultor. Eu não, me criei sem saber agricultor e tu é comerciante, tu é advogado, tu é isso. Aprendi depois velha, ou alguma coisa que sei. E ler também aprendi depois de velha. Eu leio, mas só leio coisas da Bíblia. Mas assim, coisinha assim, sei ler, mas não leio. Aprendi depois. E daí a mãe ia na roça com nós todos, nós vimos só. Eu só gavo e sei que eu era na roça e sou até hoje. Por isso comprei aqui, não me contei, comprei mais um terreno, quase estou dando na outra esquina, é minha também. Um baita de um terrenão, eu cuidava tudo, carpia e cavocava, e plantava mandioca, e milho, e pepino, e melancia, e não sei o quê, e alvoredo. Agora nem olhar a mandioca que eu mandei plantar meia, que um vizinho não foi até dessa altura, eu não fui lá olhar. Mas agora pronto, sosseguei agora. Agora eu sosseguei. É como diz o meu filho ontem, mãe, mas a mãe cada vez mais arcada, pega o andador, eu não pego o andador para me bater por aí, eu não pego nada, eu tenho bengalinha. Mas daqui para mim até ali, eu tenho aquela cadeira dele ali, me pego aqui, mas eu botei tudo na chuva esses dias. E daí, depois de tarde, eu disse, Lani, pega aquele bala de água ali para molhar aquela samambaia. Ele pegou tudo. E essa flor, ele disse, estava lá fora. Essa aqui, se eu quiser botar, se eu boto. Ele foi botar. Sim, não tem dor nas cadeiras, não. Não tem.
porque quem ergue isso aqui não tem dor nas cadeiras. E eu faço tudo, não adianta. Eles me dizem que não, eu barro aqui de noite, passo pano de noite. Eles nem sabem o que eu faço. Eu não tenho nada. Eu tenho dor nas cadeiras e, pior de tudo isso, a minha perna, quando caminha, vira. Então agora eu fui fazer os exames, no fim do ano tem de novo, esse especialista do coração, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, a senhora não tem nada. Não tenho nada, tá bom. Daí eu disse assim, bati nas costas dele, eu sou marota ainda. Digo, então, agora me conta o que eu tenho. Como é que eu não posso trabalhar, não posso caminhar? E quantos anos tem? Diz que a minha doença é a idade. É assim. Outra coisa não pode ser, né? Me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui, me dói ali. Reumatismo. O que eu fazia? O que eu fazia? Um vizinho cruzou uma vez e eu era louca por ter coisa bonita. Fiz uma casa de material. Lá nas que isso, eu ajudei a descarregar tudo os tijolos. E daí nós fizemos piso bruto. O que eu fiz? Eu pegava quando chovia, uma escova e um sabão e me ajoelhava naquele piso bruto e esfregava. E a chuva batendo e cruzou um vizinho, final do Chico Trzewiczewski. Mas ele era polaco, ele falava, mas vizinha, mas está aí nessa chuva, mas aonde que você viu? Mas eu queria que aqueles fossem branquinhos, igual aquele ali, ó, e na colônia não fica. É por isso que eu fiz a cozinha, quis piso, porque o meu apartamento é aquele ali em cima, mas não posso subir nem descer a escada, eu abri numa sujeira, minha escada é alugada ali em cima. Tem 2 que moram ali em cima. E essa mora aqui, tem mais outro que mora ali também, tudo aqui na minha casa, tem 4. E eu queria branco, dizer agora a minha nora, disse assim, contentou, ficou branco agora? E eu me contentei. Quando vejo que eles não venham, eu me saboo bem, um bombril e passo assim. Terra vermelha aqui na nossa região não é fácil. Isso aqui, eu não sei se isso aqui é terra vermelha ou preta, porque aqui, se eu fosse fosse mostrar para você, pegava a vassoura, vinha aqui era preto, o pó. Eu acho que é da firma, pó ferro. Hoje em dia tem um asfalto também. Tudo é ferro. Isso aí faz mal para as pessoas, né? Graças a Deus que a gente vai. Natalina, e a escola ficava também perto da sua casa? Sim, ali, eu quero ver agora. Tem o Ox, tu sabe onde é que é o Ox ali? Tem aquele barranco alto. Ali era o Grupo Escolar de Independência, o nome. Eu ia daqui ali. E daí tinha aqui, que daí tinha essa firma. E o Grupo Escolar de Independência, primeiro também foi ali, para lá de cima, onde eu acho que é a rodoviária. Uma vez era, foi ali. É o que eu me lembro, depois começou a ter essas. Daí fizeram aqui, que já era colégio, né? Por isso que aqui em Té, eu acho que é Colégio Amélio Fagundes. Ali aqui é Araújo e Fagundes tem bastante coisas aqui. E o seu primeiro professor? Como era o nome do primeiro professor meu? Acho que era a professora Estel. Ela veio como é que é o nome do lugar daqui, do Bando da Serra, para lá, Santa Maria. Minha primeira professora. E o seu Valdomiro? O Valdomiro era esse Valdomiro foi bem professor dos meus irmãos. Quando eu entrei, já logo, eu acho que ele se aposentou. Mas foi um dos primeiros professores de independência. Eu acho, sabe? Que morava aqui. Que depois eu acho que ele de certo quando, não sei se existia, eu acho que nem existia de aposentadoria, não sei como é que era. Eu sei que de repente saiu da linha. Eu cresci, mas não me esqueci do nome do seu Valdomiro Beltrão. Dona Natalina, a gente ainda tem mais algumas perguntinhas. O que a senhora se recorda aqui, como é que era a vila nessa época? A vila era
Era uma vila de verdade. Bem como eu te disse, aqui tinha uma casa, ali tinha do seu Anísio, ali era do seu Anísio, aqui era deixa eu ver, do seu Valdomiro, era ali, Anísio, Valdomiro, o Fagundes, que era aqui, mas quem é mais que era ali para cima, ali adiante. Tinha, como é que eu vou te dizer? Mas assim, o que tinha de comércio? Comércio tinha só os Hoffmann, comércio, e a dona Elvira, não, a Elvira era escritora. Escritor tinha. Ali, como era o nome daquele outro lá embaixo? O Gressler? Hã? O Gressler? Não, era o que eu sei o nome, é o Valdomiro, e tinha, mas lá em cima, como era o nome daquele outro lá em cima? O doido que não Domélio Fagundes, lá em cima, bem lá na esquina. Teve tempo mesmo, aquela lá. Era dos Fagundes, então. Grace, Fagundes, e só também, porque não tinha tanto, não. Tinha um, dois, tinha o Hoffmann, e daí tinha dos Fagundes lá em cima, que era do Amélio. Só deixaram para trás. E tinha aqui na esquina, que eu não posso me lembrar qual é que era a esquina agora, não me lembro como é que era o nome deles. Também bem gostoso, mas você vai caçar isso ainda, tu vai saber. Que no meu tempo tinha esses. Que eu sei que eu ia nesse tal de Hoffmann, que eu te conto, era o que nós negociávamos lá. E uma vez eu sei, porque a mãe mandou comprar uma agulha, agora tu me diga. E eu fui lá no Tadebox e vinha vindo para casa brincando com a agulha, fiz assim, quebrei a agulha. Daí eu fui lá e comprei um afiado. Aquela arte eu fiz e não contei para a mãe. Aquele é pecado, né? Comprar. Mas o que eu faço? O que a gente fazia? E mais eu não me lembro, que não tinha. Como é que era o nome dele, do Hoffmann? Pois é, como é que era o nome? Eu sei das filhas, a Ilone, a Ilka, o Bruno, isso era um filho do velho. E serraria, tinha alguma aqui? Tinha. O do Cornélios, o Rude, é aquela que tem ainda. Mas o primeiro é do pai do Rude. Cornélio do velho, Cornélio, mas o primeiro nome que eu não sei, não me lembro mais. Era ali também. Era aqui embaixo, uma serraria. E Moinho? Aqui em Independência não tinha, tinha dos... Tinha sim. Tinha aqui dos pais da Sônia. Também tinha bem ali assim um moinho, lá debaixo. Também, você foi de tanto aquilo, eu era criança ainda, minha menina, como é que era o nome dele? Aí eu não posso dizer com a língua de Bublitz. Diga bem Bublitz. Vê se tu pronuncia essa. É alemão? É alemão. Eu não sou muito do alemão. Então, por isso que eu não posso dizer, era esse. Bublitz, é só se eu leio, nem saber. Mas assim dizer, esse eu sei, era esse, mas o primeiro nome dele não me lembro. E a sua família era italiana? Minha família, do lado da mãe, era italiano, do lado do pai, não sei se era italiano, era... É um nome que tem. O bando de alemão, eu acho que. E como que era o nome do seu marido? José Soares da Silva. Ele já era português. Sim, ele era brasileiro. A minha sogra era minha tucubuga. Como é que era o nome dos seus sogros?
Meu sogro, Antônio, Antônio e Maria. Eles também eram da agricultura? São da agricultura, Antônio. É onde que eles moravam? Perto do Buricá. Depois vieram aí para cima, perto da esquina Putre. Moreiro ali. E depois vieram para Dependência. Moreiro, estou mentindo. Moreiro aqui em Dependência. Dependência que moreiro. O seu afinado sogro era Antônio e a afinada sogra era Mariazinha. E como que a senhora conheceu o seu José? Como eu te disse, né? Ele me conheceu antes e eu. Ele me entendia, eu não conhecia ele, nós nunca éramos amigos. Eu me conheci com ele num baile de dama. E eu sabia que tinha a tal de Láudia. A Láudia era criada dessa gente ali. Daí a Láudia que me disse que o José queria dançar comigo. E eu fui no baile de dama e me tirei ele. E daquele dia em diante ficamos também juntos. Ele veio, com um ano está casado. Assim, bem legal. Bom, a gente está quase encerrando, dona Natalina. E aqui tinha hospital? Tinha, do Onofre, seu Onofre. Era o doutor? Doutor Onofre, que era ali perto da prefeitura. Está ali ainda. Depois, do Onofre, como é que era o outro? Não me lembro, tinha outro. Que a mulher ainda morava ali, eu não sei se ainda está morando ali. Dois professores, depois veio Eliseu. O Eliseu faz anos que trabalha, agora está em 13 de maio. Tinha 3 doutores. Ele é meu parente. Eles, doutor Família Pires. Pires, é. Lá em Aquará. Tinha Aquará. Uhum, é. Mas antes, no começo, como é que foi esse? No começo, quando o Eliseu trabalhava ali, que trabalhava, eu acho que o velho. Quem é que trabalhava com eu já... Do primeiro hospital. Pois é, o primeiro hospital, aquele teu amigo, parente também que trabalhou, que iniciou. Eu não sei te dizer. A senhora não lembra de criança aí no hospital? Criança muito pouco, ninguém era doente. Muito pouco, dava o grito aos pais que oravam em casa. Muito pouco, só quando estavam muito doentes. Eu, por exemplo, nunca fui no médico. Eu queria tanto ficar doente, e aquela criada, a mãe dava melhoral, ainda eu estava dizendo, e eu não ganhava nem melhoral. Eu dizia, mas por que eu não fico doente? Para mim tomar um melhoral, que é uma enfermidade, nem isso não fumei. Primeira, aqui está um sinal, primeira vez que eu fui, o doutor cortou daqui até aqui. Eu fiz um calo, colhendo soja em minha mão. Daí foi o doutor Portinho que me fez isso aí. E depois a cesariana, depois da vesícula e nada mais. Dona Natalina, aqui sempre se chamou Independência? Sempre Independência. Independência tem. Por que a senhora acha que leva esse nome? Pois eu não sei, porque lá para diante um pouco ali é esquina Araújo já, né? Como lá na Alegria, tem Alegria e esquina Grápia. Então tem esses nomes, aqui é o município, né? E tem como Araújo, São Miguel, São Valentim. Eu não sei, porque deu dependência aqui. A senhora acha que as pessoas que vieram para cá conquistaram a independência? Quem duvida? Isso tem que ver tem que ter o histórico ali também. Mas as pessoas, os colonos que vieram, buscavam independência. Buscavam independência. E buscavam 13 de Maio. Que vinham de Juí, de Santo Anjo, de Cruz Alta. E os estrangeiros também. Eu vinha com a minha mãe, a gente dela foram da Itália. Vinham vindo de avião não, aquela coisa na água. Navio. Muito tempo. E morreu uma criança que vinha ser tia da minha avó. Eles ficaram de enviar e botar no... E essa foi dessas copetes. No navio. Vieram de navio para cá. Esse eu posso falar, garantir, e mais os outros, não sei qual é o que veio de novo. Vieram também mais gente do estrangeiro, só não sei de que lado.
Quem que contava essa história? Sua A mãe? minha mãe. A mãe que contava que o nenezinho, que a mãe dela vinha trazendo, morreu. Que morreu e aconteceu isso. Isso foi minha mãe que disse. O que independência significa na sua vida? Tudo. Poxa, me criei aqui, o que eu vou te dizer? Me representa que aqui é a minha cidade, e é. Eu, para mim, me representa uma coisa muito boa. Muito pouca coisa para endireitar-me um pouco melhor. Você visita e não se vizinha a Deus. Assim, não que não. Isso é dom. Você dom na rua, mas, e aqui não. Aqui os vizinhos são todos meus parentes. Cidade pequena, todo mundo se conhece. Coisa maluca. Parece ser bom. O neném que diz. A mãe, mas que coisa séria, mãe. Mas eu aqui tenho uma casa cheia, são tudo minha gente. Não são nada. Para mim, tudo. É, cidade pequena tem essa bondade, né? Eu vou lá no fim da cidade e me chamei pelo nome. Santo Anjo, tu vai na terceira casa, não sabe quem que é. E é assim, então isso a gente representa para a gente uma liberdade, um céu aberto, né? Como que a senhora se sentiu revisitando essas memórias do seu passado? Como é que eu me sinto? Como é que a senhora se sentiu relembrando essas histórias? Eu me lembro até uma vez que a minha mãe saiu de noite, ele morava aqui em cima e tinha esse lugar que nós morávamos primeiro, que eu nasci ali na roça, e a mãe achou falta de um boi, de canga, ela foi lá, atravessou tudo bem sozinha, um monte de coisa, foi lá naquela de taquara escutar se o boi não tinha caído dentro do poço. Tinha um poço de 22 metros sem fechar. Ficou com medo que o boi tinha caído lá, não tinha caído nada. Depois, outro dia, ela contou. Se apavoremos, né? Mas ela fazia. A mãe era assim mesmo. Então, o que eu vou dizer? A senhora se sente bem lembrando do passado? Eu me sinto muito bem. Muito. Eu me sinto do passado, eu me lembro só de coisa boa. Boa. Eu esperava a mãe quando vinha, da roça, coisa boa. Mas podia voltar aquele tempo, mas agora vai voltar sob caduca. Eu às vezes não fazem conta que eu digo para que venham ali, digo, podem vir, porque para dar risada e falar bobagem eu falo, se eu bobear.